Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica com o sinal da nossa fé, lembrando que diz o Salmo: não me abandoneis jamais, Senhor meu Deus, não fiqueis longe de mim, depressa, vinde-me o auxílio, ao Senhor, minha salvação. Salmo 37, verso 22, seguinte. Iniciemos, portanto, com o sinal da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus, nosso Pai, vamos fazer o nosso ato de contrição. Ato de contrição significa estado de tristeza, de penitência diante do pecado cometido, conforme o Concílio Ecumênico de Trento, realizado em 1545 a 1563, no capítulo 4 da Doutrina de Sacramento Penitência, onde destaca justamente que a contrição, acompanhada pela intenção de logo se confessar, reconcilia o homem com Deus, mesmo antes que esse sacramento seja realmente recebido de forma presencial. Portanto, vamos fazer o nosso ato de contrição, perdoando também aquelas pessoas que nos ofenderam. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 14 a 21. Meus irmãos, de minha parte, estou convencido a vosso respeito que vós tendes bastante bondade e ciência, de tal maneira que podeis admoestar-vos uns aos outros. No entanto, em algumas passagens, eu vos escrevo com certa ousadia, como para reavivar a vossa memória, em razão da graça que Deus me deu. Por esta graça, eu fui feito ministro de Jesus Cristo entre os pagãos e consagrado servidor do Evangelho de Deus, para que os pagãos se tornem uma oferenda bem aceite, santificada no Espírito Santo. Tenho, pois, esta glória em Jesus Cristo no que se refere ao serviço de Deus. Não ouso falar senão aquilo que Cristo realizou por meu intermédio para trazer os pagãos à obediência da fé pela palavra e pela ação, por sinais e prodígios no poder do Espírito de Deus. Assim, eu preguei o Evangelho de Cristo desde Jerusalém e arredores até a Ilíria, tendo cuidado de pregar somente onde Cristo ainda não fora anunciado, para não acontecer eu construir sobre alicerce alheio.
Agindo desta maneira, eu estou de acordo com o que está escrito. Aqueles aos quais ele nunca for anunciado verão. Aqueles que não tinham ouvido falar dele compreenderão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 97. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, verso de 1 a 8. Aleluia, 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 aleluia. O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda sua palavra fielmente. 1 João 2, 5. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Paulo, na primeira leitura, põe-se a serviço de Cristo e se esforça por torná-lo conhecido sobre tudo entre os não-cristãos. Primeira leitura, Romanos 15, 14 a 21,
nos dá um belo exemplar, Paulo. Logo no início ele vai dizer: de minha parte estou convencido a vosso respeito que vós tendes bastante bondade e ciência. Essas duas palavras aí a gente vai frisar bem: bondade e ciência. E ele vai dizer: tendes de tal maneira, com certeza tendes, para poder admoestar uns aos outros. Bondade e ciência. Nós devemos nascer com esses dons. Por isso Paulo vai falar dessa maneira. Com certeza vós tendes. É um dom que deve ser nato do nosso coração. Muitas vezes a pessoa se torna ruim por uma doença, porque a ruindade não pertence ao ser humano. São Francisco costumava dizer que não existe pessoas ruins, existe pessoas doentes, que precisam cuidar da doença, porque a ruindade é um sintoma de uma doença. E pessoas ruins, como dizia alguém, um escritor, dizia: pessoas ruins caem sozinhas. E Paulo nos adverte primeiramente a reavivar a nossa memória nessa razão de que a graça de Deus está em nós para agirmos bem, fazermos o bem. Assim como Paulo fazia, Paulo era um exemplo para as comunidades. Por esta graça, nós devemos nos tornar ministro de Cristo, ministro do bem, da razão do bem, nos consagrando como Paulo, servidor do Evangelho de Deus, para anunciar aos pagãos, como ele anunciou, essa palavra de Deus, esse Evangelho Santo. E Paulo vai dizer: tenho, pois, esta glória em Jesus Cristo, no versículo 17, tenho, pois, esta glória em Jesus Cristo no que se refere ao serviço de Deus. Não ouso falar senão daquilo que Cristo realizou por meu intermédio. E ele vai levar então a palavra aos pagãos. Obediente que ele era à sua missão, ele vai levar aos povos mais distantes. E nós sabemos que Paulo pregou o Evangelho justamente de Cristo desde Jerusalém e arredores e até a Ilíria, como ele vai falar, tendo esse cuidado de pregar onde Cristo ainda não for anunciado, para levar Cristo aos que não conhecem. E nós sabemos também que é muito mais fácil anunciar a palavra de Deus a quem ainda não conhece, porque aqueles que já conhecem, eles são mais duros, como os fariseus, que até mataram Jesus, mandaram matar Jesus. Anunciar Cristo a um povo que é ignorante, que nos realiza mais do que muitas vezes anunciar Jesus a um povo que se diz crente, mas é descrente. E isso aconteceu aos arredores de Jerusalém. Paulo chega a citar o escrito quando lhe diz no versículo 21: aqueles aos quais ele nunca for anunciado verão, aqueles que não tinham ouvido falar dele compreenderão, porque o coração está mais aberto. Como foi para Paulo realizador num aspecto missionário esse objetivo concretizado de levar Cristo aos povos mais distantes. E o que seria da nossa igreja sem Paulo? Porque Paulo, ele, como cidadão romano, ele teve essa facilidade de falar em outras línguas para os gregos, para os romanos, levar os apóstolos até Pedro, até Roma, e onde foi estabelecida a nossa igreja até o dia de hoje. E o Salmo responsorial, o Salmo 97, o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações, de fato, perante todas as nações. E o Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso de 1 a 8, uma parábola belíssima, a respeito de um homem rico que tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Um administrador desonesto que age com esperteza. E Jesus Cristo não vai admirar aqui a desonestidade. Desonestidade deve estar longe do nosso trabalho, longe da nossa administração. Vamos ser honestos. Mas Jesus Cristo vai elogiar aqui a esperteza desse administrador.
Que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. E ele poderia ter baixado a cabeça ali e entrado numa depressão, mas não, ele foi esperto. O administrador então começou a refletir, pensando consigo mesmo: o Senhor vai me tirar a administração? O Senhor vai me demitir? O que vou fazer? Aí ele vai pensar: não posso cavar, não tenho forças, não posso mendigar, eu vou ter vergonha de mendigar, então já sei o que eu vou fazer. Para que alguém venha me ajudar quando eu precisar, receber em sua casa, quando eu for afastado da administração. E o que ele vai fazer? Então ele vai chamar cada um dos que estavam devendo ao seu patrão. E vai fazer ali um acordo. Vai perguntar ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? E ali ele vai começar a fazer o trabalho de esperteza que falta para nós, filhos da luz. Se os filhos das trevas, os filhos do mundo, agem com essa esperteza, com desonestidade, nós vamos agir com Deus com essa mesma esperteza, mas com honestidade. É isso que Cristo quer de nós. Porque somos desonestos em relação ao pecado que cometemos, nos afastando de Deus. Nós agimos justamente como este administrador que não está administrando com honestidade os dons de Deus. Mas Deus espera que, por nós não termos a qualidade de justos, porque somos todos pecadores, que tenhamos justamente esta qualidade dele, de fazer o bem. Que se quer destacar é justamente a sagacidade do administrador, com vista a não ficar na rua, abandonado, esquecido, desolado, em depressão, quando fosse despedido, demitido. Jesus adverte que os maus, os filhos deste mundo, são mais espertos no trato com sua gente, mais espertos do que os filhos da luz. Tratemos de ser espertos em relação à nossa salvação. É isso que Jesus quer falar. Vamos, tendo em vista que somos pecadores, ser bons com os outros. Vamos transformar os nossos pecados em caridade, em bondade. Inclusive, Pedro, numa de suas cartas, diz que uma caridade apaga multidões de pecados. Deus ele não vai nos julgar pela quantidade de pecados, mas ele vai nos julgar pela omissão de quantas vezes pude ajudar e não ajudei. Muitas vezes, como os fariseus, cria-se essa religiosidade do medo, de não praticar o mal, tendo em vista o medo de ser condenado. Isso não é a esperteza da luz. A esperteza da luz é justamente, sabendo que é pecador, não julgar o outro, não condenar o outro, perdoar o próximo, ter esse olhar de compreensão. É uma parábola com certeza chocante, não é verdade? Capaz de mexer com o nosso interior, dando-nos até um questionamento: como tenho trabalhado a minha salvação? Tenho essa esperteza que o mundo tem em relação ao dinheiro e eu tenho em relação à graça de Deus, de negociar com Deus a minha salvação? Dado que somos filhos da luz, precisamos administrar os bens que Deus nos deu para vivenciarmos e trabalharmos neste mundo, tendo em vista o reino de Deus, os valores do reino que nos garantirá a salvação. Somos convidados a não desperdiçar o tempo que temos aqui. Somos convidados a administrar os dons de Deus que Deus nos concedeu. Usar esses dons não somente para me beneficiar, isso é a desonestidade do administrador desonesto, mas receber esses dons e administrar em proporção de graça que eu recebo, dando também para aqueles que precisam o perdão, a misericórdia, dando ao outro também a oportunidade de negociar suas dívidas, porque todos nós somos perante Deus devedores. Ó Jesus, mestre, a parábola do gerente desonesto
nos ensina a ser espertos e empenhados com relação ao reino de Deus. A capacidade de pronta decisão é o que gostarias de encontrar nos teus discípulos. Torna-nos, Senhor, bons investidores para o futuro, tendo em vista a nossa salvação, praticando a misericórdia, o amor e o perdão. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes, abrir a Bíblia, vamos nos encher dessa graça que Deus nos dá, sermos bons administradores desta graça, não vamos ser desonestos em querer somente se beneficiar da graça para nós mesmos. A honestidade é necessário. Deus quer a honestidade de nós, mas quer essa esperteza dos filhos do mundo, nós tenhamos também essa esperteza em relação a nos negociar as graças que Deus nos dá, dando o perdão aos que precisam, e isso nós vamos obter por meio do quê? Por meio da oração. Vamos receber as graças de Deus e sermos bons administradores, rezando todos os dias e recebendo todas as graças de Deus na nossa vida. Obrigado por sua preciosa participação. Deixe aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação, pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima!